Abril 2005, Itapetinga, Bahia. Caríssimo Sr. Orando Fedeli, equipe Monfort e demais leitores. Sou católico, já escrevi algumas vezes para este site e acho que tem um conteúdo interessante. Respeito suas opiniões e a de seus leitores, mas não sou obrigado a aceitá-las em sua totalidade. Muitas vezes o senhor e sua equipe têm opiniões sobre pessoas e movimentos e querem que todos aceitem-nas dogmaticamente. É preciso respeitar os outros e dialogar, não denegrir. Recentemente li em uma carta publicada críticas severas ao professor Felipe Aquino e suas obras, bem como à RCC. A crítica ao professor Felipe baseia-se na falsa interpretação do leitor, referindo-se ao texto, abre aspas, a grande maravilha que Deus está fazendo na sua igreja por meio da renovação carismática católica é renová-la no Espírito Santo. Quem não se fechar a essa chuva de graças poderá experimentar uma religião viva, não ritualística, mecânica, sem vida e sem sentido. Será um cristão novo, renovado. Fecha aspas. Aquino Felipe, C. de Santos, segunda edição, Lorena, editora Cleófas, 1999, página 74. Lendo todo o capítulo deste livro, C. de Santos, capítulo 12, Santificados no Espírito Santo, claramente vemos que o professor Aquino quer demonstrar que é preciso estar aberto à ação do Espírito Santo para viver bem a fé católica. Ele não está dizendo que antes da RCC a igreja era apenas, abre aspas, uma religião viva, não ritualística, mecânica, sem vida e sem sentido, fecha aspas. Estar aberto à ação do Espírito Santo independe da RCC, pois o Espírito sopra onde quer. A RCC está sendo nesses tempos apenas um meio para se chegar a este Espírito Santo, um meio dentro da igreja, pois é evidente que existem pessoas batizadas que se consideram católicas, mas não passam dos ritos, não vivem a graça através da igreja. É isso que o professor Felipe quer evidenciar, jamais denegrir a Mater Ecclesiae. Em relação ao autor da crítica, sugiro que ele leia obras dessa natureza, da maneira global e crítica, não baseando-se em apenas um trecho isolado do contexto. Não preciso nem dizer quem costuma fazer essas interpretações fundamentalistas de trechos de textos, canônicos ou não. É importante salientar que todas as obras do professor Felipe possuem um imprimatur de um bispo, portanto, credenciada pela Igreja. Quem é o leigo que pode questionar a autoridade do bispo, em comunhão com o Papa, em matéria de fé? Quais são suas obras? És teólogo? És filósofo? O professor Felipe é referenciado por um dos maiores teólogos do Brasil, Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento. Abre aspas. O professor Felipe Aquino tem se revelado um fecundo e abalizado escritor sobre temas de espiritualidade. Aborda questões relativas à família, juventude e igreja. É muito rica a documentação teológica utilizada pelo autor, que fala não somente nas bases de suas pesquisas. Fecha aspas. Revista Pergunte e Responderemos, número 437, outubro 1988, página 45 a 48. Creio ser inútil prosseguir neste ponto, pois já esclareci a questão. Quanto à RCC, é preciso evitar os abusos, mas é reconhecida pelo magistério da Igreja. O Papa Paulo VI, em 1975, no terceiro Congresso Internacional da RCC, deu seu apoio, e João Paulo II, em 1979, ratificou a aprovação de Paulo VI. Portanto, não é uma heresia dentro da Igreja. Um abraço a vocês da Monfort e demais leitores. Continuemos nossa peregrinação rumo à casa do Pai. Abre aspas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Muito prezado, salve Maria. Tive contato epistolar com o professor Felipe de Aquino, que se sentiu obrigado por 2 vezes a me pedir perdão pelo que escreveu sobre minha pessoa. Convidei-o, como a um amigo, para um encontro e ele recusou. Esquivou-se, por medo. Vou ler então
quando tiver tempo, ler essa obra do Felipe de Aquino, que temo ser um livreco do tipo dos compostos pelo padre Jonas Abib. Você dá como argumento em prol dos livros do professor Felipe de que eles receberam imprimatur. É importante salientar que todas as obras do professor Felipe possuem um imprimatur de um bispo, portanto, credenciada pela Igreja. Quem é o leigo que pode questionar a autoridade do bispo em comunhão com o Papa em matéria de fé? Ora, esse argumento é falso, pois São Pio X ensina que não é porque um livro apresenta imprimatur que se torna aprovado ou insuspeito em matéria de fé. Ninguém, contudo, julgue ter cumprido tal dever pelo fato de nos remeter um ou outro livro, deixando, entretanto, muitíssimos outros serem publicados e divulgados. Nem se julguem desobrigados disto por terem ciência de que certo livro alcançou de outrem o imprimatur, porquanto tal concessão pode ser falsa, como também pode ter sido por descuido, por excesso de benignidade ou por ter demasiada fé no autor, e este último caso pode muito facilmente dar-se nas ordens religiosas. Acresce também saber que, assim como todo e qualquer alimento não serve igualmente para todos, da mesma sorte um livro que pode ser inocente num lugar, já noutro, por certas circunstâncias, pode tornar-se nocivo. Pio X Pacendi 3, parte 3. Você trata ainda da seguinte frase retirada do livro de Felipe de Aquino. A grande maravilha que Deus está fazendo na sua igreja por meio da renovação carismática católica é renová-la no Espírito Santo. Quem não se fechar a essa chuva de graça poderá experimentar uma religião viva, não ritualística, mecânica, sem vida e sem sentido. Será um cristão novo, renovado. Aquino Felipe C. de Santos, segunda edição Lorena Cleofas, 1999, página 74. E você a defende dizendo-me, ele, Felipe de Aquino, não está dizendo que antes da RCC a igreja era apenas uma religião viva, não ritualística, mecânica, sem vida e sem sentido. Estar aberto à ação do Espírito Santo independe da RCC, pois o Espírito sopra onde quer. A RCC está sendo, nestes tempos, apenas um meio para se chegar a este Espírito Santo, um meio dentro da igreja, pois é evidente que existem pessoas batizadas que se consideram católicas, mas não passam dos ritos, não vivem a graça através da igreja. É isso que o professor Felipe quer evidenciar, jamais denegrir a Mater Ecclesiae. Entretanto, a sua interpretação para salvar a frase de Felipe de Aquino é desmentida pelos livros do padre Jonas Abib, que Felipe de Aquino segue. Padre Jonas Abib, em um dos seus livrecos, diz coisas tremendas sobre a igreja anterior à RCC, e depois qual é a missão da RCC em face da igreja, como era antes. Para o padre Jonas, a igreja estava arruinada e, a bem dizer, morta, pois padre Jonas Abib afirma que a RCC veio para ressuscitar a igreja. Ora, só ressuscita quem está morto. Veja a loucura afirmada pelo padre Jonas Abib. Ele, Jesus, agora, nestes tempos, quer fazer muito mais. Graças a Deus, estamos apenas no começo da obra de ressurreição do nosso povo. O Senhor quer restaurar a sua igreja. Não se trata de reformar. É muito mais do que isso. É muito mais lindo. É restaurar. Restaurar é voltar ao original. É devolver aquilo que, infelizmente, foi estragado. Padre Jonas Abib reinflama o carisma de Deus que está em ti. Loyola, São Paulo, 1996, página 9. Então, meu caro, é o padre Jonas Abib, mestre de Felipe de Aquino, que afirma: a Igreja Católica está sendo restaurada como era no original, porque teria sido estragada. Essa é a acusação protestante e de todos os hereges contra a Igreja. Logo, ele afirma que a Igreja Católica perdera algo do que era, e isso vai contra o dogma, porque a Igreja é assistida por Cristo todos os dias, no decorrer da história, e ela não pode ser corrompida. E Padre Jonas usa até uma palavra mais grave, diz que nosso povo está em fase de ressurreição. E Padre Abib aplica à Igreja a visão dos ossos ressequidos de Ezequiel
que profetiza a ressurreição dos corpos no fim do mundo. Logo, a igreja estava morta. O povo católico, os membros do corpo místico de Cristo, estavam mortos, e isso também é inaceitável. Esses erros graves contra a fé são repetidos pelo padre Habib nas páginas seguintes deste mesmo livro. Por exemplo, o Senhor quer renovar a sua igreja concreta, a igreja corpo de Cristo, a igreja que o Senhor está ressuscitando, restaurando, levantando, fazendo dela um grandioso e poderoso exército. Padre Jonas Habib reinflama o carisma de Deus que está em ti. Loyola, São Paulo, 1996, página 23. De novo, Padre Jonas reafirma que Deus está ressuscitando a igreja. Logo, para Padre Jonas, a igreja teria morrido, porque só ressuscita o que antes morreu. E isso é herético. A igreja não pode morrer. Padre Jonas diz ainda, de modo ultrajante para a igreja não está apenas suada de tanto lutar neste mundo. Ela está cansada, caindo, de pés sujos, porque a lama do mundo subiu pelos pés, pelas pernas, pelo corpo. A igreja está precisando de uma boa chuveirada. A graça do derramamento do Espírito Santo está aí para chuveirar a igreja, para derramar a graça de Jesus, a graça do Pai, que é o Espírito Santo na igreja. Nós temos a obrigação, diante de Deus e da igreja, de levar esse derramamento do Espírito para todo o povo de Deus, sem exceção. Padre Jonas Habib reinflama o carisma de Deus que está em ti. Loyola, São Paulo, 1996, página 119. Padre Jonas Habib acusa a igreja em termos grosseiros de estar enlameada e que a RCC seria o novo chuveiro de graças, através do batismo no Espírito Santo, para limpar a igreja. Ora, os meios que Deus instituiu para difundir as graças são os sacramentos, e Padre Jonas Habib apresenta o derramamento do Espírito através do batismo no Espírito Santo, como um novo meio de difusão das graças. Isso faz do tal batismo do Espírito Santo um sacramento, e isso também é contra a doutrina ortodoxa. Contraditoriamente, porém, noutra página, ele apresenta a RCC como efeito do que o Padre Jonas Habib chama de ressurreição da igreja. A renovação carismática católica é o primeiro resultado da obra de restauração do Senhor. Não cremos que o Senhor vai restaurar toda a sua igreja. Creia, o que o Senhor está fazendo em nós, Ele vai fazer em toda a igreja. Somos a amostra do que o Senhor está realizando hoje na igreja. Eu e você já somos o resultado disso. Padre Jonas Habib reinflama o carisma de Deus que está em ti. Loyola, São Paulo, 1996, página 16. O que Padre Jonas afirma aí é que a canção nova é a semente de uma nova igreja diversa daquela que ele diz enlameada, que teria morrido e que estaria sendo ressuscitada. Essa nova igreja, que estaria nascendo agora, seria a igreja milenarista herética, pois Padre Habib declara que está esperando, como os protestantes, a vinda de Jesus para reinar na terra já já. Ele, Cristo, vem para governar este mundo, esta humanidade. Aquilo que pedimos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, e assim será feita a sua vontade. E o seu nome vai ser santificado. Padre Jonas Habib reinflama o carisma de Deus que está em ti. Loyola, São Paulo, 1996, página 181. Isso é puro milenarismo. Haveria, meu caro, muitos outros textos confirmando que a canção nova considera que 1. A igreja antiga estava enlameada, arruinada e a tal ponto que teria que ser ressuscitada, portanto, que a igreja estaria morta. 2. Que a RCC é a nova igreja ressuscitada. Daí, Padre Habib dizer sem pejo, posso dizer sem medo, a canção nova é uma obra-prima de Deus. Padre Jonas Habib, Canção Nova, uma obra-prima de Deus, nossa história, identidade e missão. Loyola, 2003, página 71. 3. Que Cristo está para vir e reinar neste mundo. Todos esses delírios heterodoxos demonstram que Felipe de Aquino, como seguidor que não quer ver de um guia cego, no texto acima citado, estava ele também considerando a igreja antes do Vaticano II e da RCC como a igreja arruinada ou mesmo morta. Creio que por hoje basta. Embora saiba eu que, para mal entendedor, não adiantam muitas provas.
E você, meu caro, é bom entendedor? Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.